Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Verso 1 e 2. Diz o texto da palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estas são as palavras que nos edificam, palavras de salvação. Amados irmãos, carta aos Romanos. Esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, escrita por volta do ano 55 ou 57 depois de Cristo, para a igreja de Roma. Uma igreja que possivelmente foi fundada por desconhecidos, pessoas que estiveram por ocasião do dia de Pentecostes, conforme está registrado em Atos 2, em Jerusalém, e que se converteram ao ouvir a pregação, o sermão do apóstolo Pedro, e que ao regressarem, pessoas do mundo todo estavam lá em Jerusalém, vários judeus de várias regiões, e quando eles regressaram, certamente regressaram levando a mensagem que eles haviam recebido. Então, certamente esta é uma comunidade que fora fundada por uma dessas pessoas que estiveram em Roma, que estiveram em Jerusalém e se converteram, e ao regressarem para Roma, levaram as boas novas. Ainda que a tradição coloque o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo como fundadores, é pouco provável que tenham sido eles. É uma carta também escrita pelo apóstolo Paulo com o objetivo, com o intuito de apresentar a sua teologia. Se você der uma olhada nessa carta, você vai perceber que ela não segue um padrão de uma carta pessoal. Ela é uma carta que mais parece um livro, um tratado teológico. Conforme o nosso grande amigo, pastor, mestre Brian, esta é uma carta que o apóstolo Paulo ele está dizendo assim: por favor, compre minha passagem para Roma, né? Foi isso que ele nos ensinou. Por quê? O apóstolo Paulo não esteve em Roma, então ele apresenta através dessa carta a sua teologia. Ele chama de o meu evangelho, e ele procura mostrar as suas credenciais apostólicas, a sua autoridade, a fim de que a igreja de Roma sentisse o interesse de convidá-lo para que ele fosse para Roma, e de lá a igreja pudesse sustentar também o seu ministério, para que ele terminasse a sua missão, o seu chamado. Paulo tinha a intenção de evangelizar até os confins da terra. E naquele contexto, o que eram os confins da terra? Era a Espanha, que era considerado os confins da terra. Então a intenção de Paulo era conseguir chegar até a Espanha. Indo para Roma, ele estaria atingindo o coração, a capital do Império Romano. Então nós temos aí Paulo, através desse tratado teológico, apresentando então a teologia que fala sobre a depravação total. Se você der uma olhada em Romanos, você vai perceber que inicialmente Paulo mostra que toda a raça humana ela está encerrada debaixo do pecado. Ele vai dizer que os judeus, que os gentios primeiramente, mesmo conhecendo a Deus por meio da criação, Deus se revelou através da criação, mas ainda assim os gentios preferiram adorar a criatura ao invés do Criador. E os judeus, que mesmo tendo a lei escrita, tendo a revelação, eles não foram capazes de obedecer a lei conforme deveria obedecer. Então Paulo mostra nessa carta que
Gentios, que somos nós, e judeus estão debaixo do pecado. Ninguém é digno de salvação. Todos nós somos pecadores. Não há uma pessoa boa, não há uma pessoa virtuosa, não há ninguém que consiga fazer o bem conforme o desejo de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós o amemos acima de todas as coisas e que nós amemos o próximo. E toda a raça humana, por si só, sem a graça de Deus, ela não consegue fazer isso. O ser humano, por mais piedoso que pareça, ele não consegue fazer a vontade de Deus. Basta, eu sempre falo isso, colocar aqui um desafio, trazer uma das pessoas aqui que se candidatasse a vir aqui à frente, se tivéssemos uma tecnologia, para fazer a leitura da mente da pessoa e projetar aqui no telão os pensamentos do dia, ninguém aqui se colocaria como voluntário. Nem aquela pessoa que você acha mais piedosa se colocaria aqui sentado na frente, colocaria nela um cabo de USB, projetaria ali tudo que ela pensou durante o dia. Eu duvido se alguém se colocaria ali, como voluntário para fazer tal coisa. Isso mostra que todo ser humano é reprovado diante de Deus. Todo ser humano está carente da graça de Deus. E Paulo coloca então Jesus Cristo como sendo a justiça de Deus para a nossa salvação. Em Cristo Jesus nós podemos nos voltar novamente para Deus. A morte de Cristo na cruz do Calvário nos traz a salvação. Eu confio naquilo que Jesus foi capaz de fazer, aquilo que eu mesmo não fui capaz de fazer, que era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu não conseguia obedecer os mandamentos de Deus. Jesus fez isso por mim, levou a minha culpa, na cruz do Calvário. Ele foi feito justiça de Deus, e isso é o Evangelho. O que é o Evangelho? É justiça de Deus, é o perdão de Deus oferecido por meio da morte de Cristo. E é isso que Paulo apresenta aos romanos, tanto para judeus, tanto para gentios. Qualquer um que queira ser salvo, é necessário crer na graça de Deus manifestada na cruz do Calvário, justificação pela fé. Paulo então nos ensina ao longo dessa carta, e quando chega no capítulo 9, 10 e 11, ele vai falar sobre o destino do povo de Israel. E o capítulo 12, que é esse que nós acabamos de ler, Paulo então, ele inicia aqui uma outra maneira, uma outra forma de abordar essa carta. Então no capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo está apresentando teologia para os seus leitores. Ele está falando de depravação total. Ele está falando de justificação pela fé. Ele está falando acerca da graça de Deus que alcança judeus e gentios. E agora no capítulo 12, olha como Paulo inicia, esse texto. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. A primeira palavra que aparece aqui, rogo-vos, uma palavra grega que significa parakalo, que era usada no grego clássico como uma palavra de ordem para uma tropa indo para a batalha, mas aqui no contexto de Paulo é uma palavra que é muito mais do que um pedido, é uma palavra que vem carregado da autoridade apostólica de Paulo. Então ele está dando praticamente uma ordem: rogo-vos, pois. E o que ele coloca aqui logo depois do rogo-vos? Ele coloca o pois, uma conjunção conclusiva. No grego é uma partícula que expressa uma consequência de algo que já havia sido apresentado. Paulo ele inicia dizendo: rogo-vos, pois, ou seja, a partir de tudo que eu falei até agora, até o capítulo 11, eu admoesto, eu exorto, eu ordeno que vocês... E aí ele começa então a dizer o que nós devemos fazer a partir de todas as informações anteriores. Quais foram as informações anteriores? Paulo apresenta para nós que somos pecadores. Paulo apresenta para nós que necessitamos da graça. Paulo apresenta para nós que somente em Cristo temos salvação. Então Paulo inicia dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Que misericórdias são essas? Misericórdia significa que Deus, Ele olha para nós e não vê nada em nós, não há nada de bom em nós, então Ele decide agir em favor de nós, porque nós somos necessitados e carentes, nós não temos nada como mendigo a mendigar, a pedir. Nós precisamos. A ação de Deus em nosso favor está baseada na nossa carência, está baseado na nossa necessidade, está baseado na nossa falta do que ter para oferecer. Nós só temos a receber da parte dele.
Ele diz: rogo-vos, ou seja, eu ordeno, meus amados irmãos, que a partir do que tudo que eu falei, e o que eu falei? É teologia. Para quem não gosta de ler Bíblia, para quem não gosta de estudar a palavra, para quem não gosta de teologia, é um problema sério. É um problema sério, porque o que Paulo está dizendo aqui é que agora o que ele está ordenando é uma consequência do que ele falou. E o que ele falou? Teologia. Ele encheu a igreja de informações acerca de quem é Deus, de quem é o homem e de qual é o plano da salvação. Por isso teologia ocupa o lugar central da nossa vida. Mas quando a informação teológica vem, como diz o Wisber, o comentarista bíblico, não é informação pela informação. É informação para que essa informação, ela produza efeitos reais na nossa vida. Então o apóstolo Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque é somente por causa dela, né, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício. F.F. Bruce, um comentarista bíblico, ele vai dizer que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida, mas ela é ensinada para que seja transferida para a nossa prática. O texto vai dizer que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. O comentarista bíblico Wisber vai dizer: antes de crer em Cristo, usávamos o nosso corpo para os prazeres e propósitos pecaminosos. Agora que pertencemos ao Senhor, usamos o corpo para a sua glória. O que Paulo está dizendo, meus irmãos? É que quando você não tem Deus na sua vida, o teu corpo é usado como instrumento de pecado. Quando você não tem Deus na sua vida, o seu corpo é usado não para a glória de Deus, mas para o seu prazer. O seu corpo é usado simplesmente como um fim em si mesmo, seja através dos vícios, seja através dos prazeres, seja através do que for. Quando você tem uma vida distante de Deus, você procura se servir, você procura servir o seu próprio eu. E agora o apóstolo Paulo está dizendo que apresenteis o vosso corpo. É claro que ele não está dizendo aqui apenas do corpo físico, da carne. Ele está dizendo que você deve apresentar todo o seu ser. Tudo aquilo que você é deve ser agora apresentado a Deus. Ele diz que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Talvez essa linguagem seja para nós uma linguagem um pouco distante da nossa realidade, porque eu não vejo sacrifícios sendo praticados na minha vida diariamente. O cotidiano meu, o teu, nosso, não nos mostra sacrifícios. Mas essa é uma linguagem muito simples, muito do cotidiano que Paulo faz aqui menção, porque os judeus estavam acostumados com sacrifícios diários. Havia um templo em Jerusalém, havia um sumo sacerdote, haviam sacerdotes, os levitas, que matavam. Às vezes a gente pensa que levita é quem toca, né? Levita é quem ficava lá, não somente cantando, tocando, mas principalmente limpando, cuidando do templo e matando também os animais que eram oferecidos em adoração. Basicamente, a adoração no Antigo Testamento, o que era? Eu me apresentava no templo como pecador. Eu não posso me achegar diante de Deus, porque a santidade de Deus, a minha vida ofende a santidade de Deus, então poderia ser simplesmente consumido por ela, pela sua presença. Então o que o homem fazia? Se achegava diante do Senhor com um animal. Esse animal era morto, era imolado. Aquele sangue derramado representava a remissão do pecado. É claro que ele não realizava a remissão efetivamente, mas ele cobria o pecado. É como se eu estivesse transferindo a minha culpa para aquele animal, para que todas as vezes que eu pecasse, eu deveria lembrar que o meu pecado custa a vítima de um inocente. E eu transferindo o meu pecado para aquele animal, e aquele animal morrendo no meu lugar, isso era a adoração. Isso era adoração. Todo dia, sacrifícios de tardes e manhãs. Havia um sacrifício que era feito uma vez por ano, no dia do perdão.
que era o sacrifício em que somente o sumo sacerdote, ele entrava não apenas no tabernáculo ou no templo, mas no lugar chamado Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. E ali ele oferecia, uma vez por ano, sacrifício primeiramente por ele, que era pecador, e depois pela congregação, que também carecia do perdão de Deus. O que Paulo está fazendo aqui agora? Usando essa linguagem veterotestamentária dos sacrifícios, e ele está agora dizendo que nós devemos nos apresentar como sacrifícios, o quê? Vivos. Porque os sacrifícios da religião judaica eram sacrifícios em que a consequência ali do animal oferecido era a morte. O animal irracional era amarrado, era morto em adoração ao Senhor. Paulo está agora nos comparando, mas não como animais irracionais, mas com seres pensantes, que voluntariamente se coloca como oferenda, como oferta. O animal era completamente colocado no altar, ele estava ali totalmente entregue, não havia reação, assim como Jesus Cristo, ele foi totalmente entregue, sem reagir, foi para a cruz do madeiro, onde era o altar, onde ali ele estava sendo oferecido a Deus. E agora o apóstolo Paulo está dizendo: rogo-vos, irmãos, que a partir de toda a teologia que eu vos apresentei, que vocês, pelas misericórdias do Senhor, que vocês estejam voluntariamente, totalmente entregues a Deus, não como sacrifícios lá do Antigo Testamento, em que o animal era morto, mas vivos, mas totalmente entregue ao Senhor. Se antes vocês se prostituíam, se antes vocês se drogavam, se antes vocês viviam para você mesmo, agora vocês pertencem a Deus, vocês vivem para a santidade de Deus. O texto continua, mas antes eu quero aqui dizer como um grande pregador chamado João Crisóstomo, ele entendia como que isso era possível, apresentar o nosso corpo como um sacrifício. Ele diz: como pode o corpo tornar-se um sacrifício? Que os olhos não contemplem o mal, e isso importa em sacrifício. Que a língua não profira nenhuma vileza, e isso será uma oferta. Que as mãos não operem o que é pecaminoso, e isso equivale a um holocausto. Mais do que isso, tudo isso ainda não é o bastante, pois acima disso, devemos nos esforçar ativamente em favor do bem, as mãos dando esmolas, a boca bendizendo aqueles que nos amaldiçoam, e os ouvidos sempre prontos à atenção de Deus. João Calvino vai dizer assim: isso não pode acontecer. Isso o quê? O nosso corpo ser apresentado como sacrifício vivo. Isso não pode acontecer sem que primeiro renunciemos, sem que primeiro venhamos a negar a nós mesmos. Você quer prestar culto a Deus? Você tem que negar a si mesmo. Você tem que se renunciar. Você tem que morrer para as suas vontades, para que você seja de fato oferta colocada diante do altar do Senhor. Ele diz: como sacrifício vivo. Sempre vai dizer, os sacrifícios judaicos subentendiam matanças. Os sacrifícios cristãos subentendem sua atividade e uma vida contínua. Por isso o sacrifício ele precisa ser vivo, porque você precisa oferecer diariamente a sua vida ao Senhor como culto. Ele diz: vivo, santo. Santo significa o quê? Separado. Os animais que eram oferecidos para os sacrifícios não podia ser qualquer um. Não é que Deus era preconceituoso, mas o animal ele não poderia ter qualquer tipo de defeito, porque aquilo ali era uma simbologia, tipificava o sacrifício perfeito que Cristo realizaria. O que quer dizer um sacrifício, um animal perfeito? Não poderia oferecer um animal faltando nada. Significa dizer, meu irmão, é que Deus ele exige separação, exclusividade. As coisas oferecidas a Deus, quando nós vamos oferecer alguma coisa ao Senhor, essa coisa primeiro precisa ser consagrada a Deus. É isso que nós encontramos nesse texto. Aqui João Calvino vai dizer, após duas questões a serem ponderadas aqui.
A primeira é que pertencemos ao Senhor, e a segunda é que devemos, por esta mesma razão, ser santos, porque seria uma ofensa à santidade do Senhor oferecer-lhe algo que não seja consagrado a eles antes. Não posso oferecer um culto a Deus se minha vida não for sacrificada, santificada e separada para Ele. Qualquer tipo de culto ao Senhor sem sacrifício vivo, santo, não passa de teatralização, não passa de performance, que não chegam sequer à presença do Senhor como um sacrifício agradável, como um sacrifício que de fato Deus sinta prazer em receber. Então aqui é uma coisa muito forte, irmãos. Porque ao mesmo tempo que o culto tinha que ser celebrado, oferecido da maneira que Deus estabeleceu, não bastava a forma ser correta, o conteúdo também precisava estar correto. Ou seja, não adiantava eu oferecer um animal perfeito, não adiantava eu fazer da forma perfeita, se o meu coração, se minha vida não estivesse em conformidade com aquilo que eu estava fazendo. Isso significa dizer, meu irmão, que se eu cultuo a Deus, ainda que seja da forma que Ele determina, através de louvores, de canções, através da celebração dos sacramentos, mas se o meu coração não corresponde com aquilo que eu faço, esse sacrifício, ele não é agradável ao Senhor. É como se você orasse naquele momento da confissão de pecados, sem de fato você estar ali querendo mudar de vida. É como se você dissesse: Senhor, perdoa as minhas ofensas, como a oração do Pai Nosso, e no dia seguinte você não consegue perdoar a pessoa que te ofendeu. Tudo isso não passa simplesmente de uma religiosidade, algo mecânico, que não corresponde com os atos litúrgicos. O que Paulo está dizendo é que o sacrifício, ele precisa ser vivo, ele precisa também ser santo, e somente sendo vivo e santo é que ele pode ser também agradável a Deus. Isso muda muita coisa. Primeiro que isso muda a nossa ideia de culto. A gente acha que adoração é cantar. Vamos adorar o Senhor, e todo mundo começa a cantar. A gente acha que adoração é falar palavras bonitas para Deus. Senhor, eu te adoro. Adoração é a sua vida. Adoração é como você acorda para ir trabalhar. Adoração é como você entra na sua universidade para estudar. Adoração é como você trata o seu filho, a sua filha, a sua esposa, o seu marido. Adoração é como você trata o seu vizinho. Adoração é como você trata o seu empregado ou o seu patrão. Adoração não é canção, é estilo de vida. Se lá no Antigo Testamento havia um altar e o sacrifício era colocado, o que Deus está dizendo aqui: se você é o sacrifício, o que é o altar? É por onde você passa, é por onde você pisa, é por onde você coloca a planta dos seus pés. Como aquela canção que diz: o sacrifício sou eu. Se o sacrifício é você, meu irmão, no trabalho você precisa ser sacrifício vivo, santo. E o que nós fazemos aqui domingo? Apresentar o que já temos. Eu posso apresentar cantando, eu posso apresentar falando, eu posso apresentar com uma poesia, mas o que eu canto, o que eu falo, não é a adoração em si, é a forma como eu apresento a minha adoração. Eu costumo comparar ao presente e um papel de presente. O papel de presente, ele precisa, também ser interessante. Eu não vou dar um presente para uma menina num envelope, numa embalagem, melhor dizendo, azul. Assim como eu não vou dar para um adulto uma embalagem de papel de presente infantil. Então a canção, ela é importante, ela precisa ter correspondência. Mas se eu canto e minha vida não é santa, é como se eu estivesse colocando na mão da pessoa que estou presenteando uma caixa vazia.
Se você vive uma vida errada e vem para o culto, é como se você estivesse oferecendo uma caixa, ainda que a canção seja bonita, ainda que o louvor seja perfeito, mas o presente que está dentro da caixa está quebrado, está com defeito. Meu irmão, culto é vida. Culto é o que você apresenta a Deus por tudo aquilo que ao longo da semana você vem experimentando. E aí o texto ele continua dizendo, verso 2 ainda, que é o vosso culto racional. No grego, a palavra lógica. Ou seja, culto inteligível. Eu preciso entender que Deus só recebe o culto se eu estiver de forma como um sacrifício vivo, santo, e aí sim será agradável. Mas se eu vivo de qualquer jeito, de qualquer forma e venho aqui cantar, isso é um culto irracional, como se Deus recebesse qualquer coisa, como se Deus recebesse presente quebrado. Ele continua dizendo, alguns comentaristas vão dizer que essa palavra lógica aqui também pode ser traduzido por espiritual, em contradição com aqueles cultos da religião judaica que ficava apenas na forma, e muitos deles se esqueceram a questão da essência. E aí ele continua, verso 2, e não vos conformeis com este mundo. A ideia aqui é não vos deixe amoldar. É como se você sofresse a ação do mundo de tomar a forma do mundo. William Hendricks vai dizer, entende que os crentes prosseguem sendo transformados, porque o texto vai dizer assim, não vos conformeis com esse século, ou com o mundo, ou seja, não toma a forma desse mundo. Qual é a forma desse mundo? O que você vive nesse mundo? A idolatria, a inveja, a bebedeira, as músicas profanas, que não falam de santidade, que não falam de Deus, que não tem nada para oferecer, músicas que promovem a degradação da mulher, música que promove promiscuidade, música que falam de coisas obscenas, coisas que entram no teu ouvido e você se permite como se você fosse uma lata de lixo. Essas coisas vão fazendo com que você seja moldado a esta forma. Roupas indecentes, palavras imorais, conversas que não edificam, é a forma do mundo. Comportamentos imorais, comportamentos que não condizem com o padrão de santidade de Deus, e você vai se permitindo, você vai achando isso normal. O que o texto está dizendo? Você não pode tomar essa forma. Mas o que você precisa fazer? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aqui a palavra no grego está no imperativo, mas numa voz passiva. Porque não é você que vai ser transformado pela sua própria ação. O texto diz, transformai-vos, ou seja, prossiga sendo transformado. William Hendricks vai dizer, vou concluir, entende que os crentes prosseguem sendo transformados. O verbo está na voz passiva. A transformação é obra do Espírito Santo. É Deus que te transforma. É o Espírito Santo que te transforma. Porém, como aqui há um imperativo, há uma ação que compete a você. Não é você que se torna santo. É Deus que te faz santo, mas a sua ação, a sua contribuição aqui é se permitir Deus trabalhar no seu coração. Não é o quanto você faz, é o quanto você permite Deus fazer através de você. Eu quero dizer o seguinte, irmão, daqui a pouco 2 diáconos e um presbítero será ordenado, e muito me alegro por esses irmãos terem sido eleitos, e eu creio que Deus vai trabalhar na vida deles. Mas lembre-se, não é o que vocês fazem, é o quanto vocês permitem que o Espírito Santo faça através de vocês. Não é o que você faz, é o que você deixa o Espírito Santo fazer na sua vida. É como se você subisse na escada rolante e o Espírito Santo te conduz. Suba na escada, mas quem vai te levar para o patamar do alto é o Espírito Santo de Deus.
É Ele que vai fazer a obra. Por isso, esse texto, ele tem uma atenção a essa dinâmica do que você, Moisés, deve fazer e do que você deve se permitir ser feito. Olha Filipenses 2. Vamos abrir lá, Filipenses 2. Filipenses 2:12. Olha o que o texto diz. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência, olha aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, vocês agora precisam desenvolver essa salvação que vocês têm. Há uma ação de vocês. Desenvolva essa salvação, como se fosse o quê? Confirme essa salvação. Mas olha aqui a atenção do texto. Verso 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ao mesmo tempo que vocês vão fazer, vão desenvolver, vocês devem sempre lembrar que é Deus quem vai agir, porque é Ele que coloca em vocês tanto querer quanto efetuar. É o quanto vocês deixam Deus operar, é o quanto vocês conseguem deixar Deus usar a vida de vocês. Não é o fazer, é o deixar Deus fazer. E aí então, caminhando para o final, ainda em Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, vocês não devem tomar a forma desse mundo, o padrão do mundo. Qual é o padrão do mundo? Pagar o mal com o mal, ser vingativo. Não tome essa forma não. Não fique sendo moldado pelo padrão desse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, tenha uma mente transformada, a mente de Cristo. Porque quando vocês permitem o Espírito Santo trabalhar no coração de vocês, a vida de vocês é uma vida de progresso rumo àquilo que Jesus é, conforme está lá em Romanos 8, verso 29. Que Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do Seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O objetivo de você, Leandro, o objetivo teu, Guilherme, o objetivo do nosso maestro Moisés, o objetivo de cada um de vocês que entregaram a vida para Jesus é ser parecido com Jesus. Vocês precisam se parecer com Cristo. E para isso vocês permitem que o Espírito Santo trabalhe. E assim, tendo a vida de vocês sendo transformada pela ação do Espírito Santo, a mente renovada, vocês vão experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando vocês deixam o Espírito Santo tomar conta da vida de vocês. É por isso que Paulo em Efésios vai dizer: não vos embriagueis com vinho. Por que ele está dizendo isso? Porque o bêbado, ele é tomado, a seu comportamento é conforme aquilo que ele está cheio de vinho, ele está embriagado do vinho. Então suas ações é em conformidade ao poder do álcool. Você está cheio de ciúmes, você age em conformidade ao ciúme. Você está cheio de ódio no teu coração, então você anda em conformidade como resultado, como fruto do álcool, do ciúme, da inveja. Agora, o que Paulo está dizendo? Não seja possuído por essas coisas. Não é só pelo vinho, não, é por qualquer coisa que tira de você do controle. Mas se você quer ficar, entre aspas, descontrolado, fique descontrolado pela ação do Espírito Santo, que na verdade ele não vai te deixar controlado. O que ele está querendo dizer é o seguinte, meu irmão: seja guiado pelo Espírito Santo. Quando a Bíblia diz enchei-vos do Espírito, a ideia não é que o Espírito Santo está pouquinho em você, ele vai crescendo, não. A ideia é que você precisa o quê? Diminuir. Quanto mais você tem, menos de você mesmo, você terá mais da presença do Senhor. A obra do Senhor vai aparecer mais na vida de vocês. E aí ele vai concluindo dizendo: qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar isso? Cada um de vocês, meus irmãos, permita ser guiado pelo Espírito Santo. Não viva conforme o padrão desse mundo. Conclusão: devemos conhecer a Deus, entender qual é a sua obra em nosso favor. Se você não gosta de ler a Bíblia, passa a ler. Se você tem preguiça de estudar teologia, passe a estudar. Porque é o conhecimento de Deus
que vai fazer você começar a ter práticas em conformidade com aquilo que Deus revela nas Escrituras. Segundo, o conhecimento deve gerar em você vida piedosa. Não é ler, não é estudar para ficar debatendo, para ser bom, não é nada disso. É entender, para que o entendimento te faça uma pessoa melhor. É entender, para que o entendimento te faça saber o que é cultuar. Não é esperar um ministério de louvor chegar aqui e cantar uma música para você pegar fogo. Não, meu, esse fogo tem que vir de casa. Esse fogo tem que vir contigo. Imagina cada uma tochinha de fogo. Quando todo mundo se reunir aqui. Vamos chamar bombeiro, porque Marechal Hermes está incendiado. Devemos ser transformados, não pelo mundo, mas pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Isto tem a ver com quanto nós nos permitimos Deus agir em nós. Querido, que no próximo culto você traga o seu fogo de casa. E não espere nem o pastor, nem o pregador, nem o baterista, nem o coral tacar o fogo. Mas esse fogo só vai existir se você for sacrifício, vivo, santo, agradável a Deus. Eu lembro daquelas passagens no Antigo Testamento, como Elias. Coloca lá o sacrifício, pode jogar até água, meu irmão, porque o fogo vai descer mesmo se jogar água. Quando nós somos sacrifício de Deus, podem jogar água, que o fogo vai pegar, meu irmão. O fogo vai pegar, porque é o Espírito Santo que acende. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.